Já numa floresta plantada, né, deixa eu copiar aqui, olha só, numa floresta plantada, qual que é a importância de um desbaste ser bem executado, né? Ou se você executar um desbaste numa floresta plantada, o que a floresta ganha com isso, tá? Então, ela ganha do ponto de vista aqui, ó, dos tratos silviculturais na melhoria da qualidade do plantio, ou seja, na condução de uma floresta plantada, né, vamos considerar aqui que uma floresta plantada é aquela em que ela vai ter ali, na grande maioria das vezes, ela vai ter uma finalidade de produção de madeira para venda daquele produto ao final do projeto, né? Então, isso significa que o plantio ele tem que estar sempre melhorando em qualidade para que lá, no final das contas, ele possa agregar valor ao projeto, ao produtor. Sendo assim, o próprio desbaste, ele é um trato silvicultural. Quando o desbaste é feito de maneira correta, significa que as árvores que não vão ser desbastadas, elas vão ter ali um ganho de crescimento nos próximos anos, porque vai diminuir a concorrência com aquelas árvores que estavam lá do lado delas, elas vão ter mais espaço disponível para receber luz e fazer mais fotossíntese, elas vão ter menos concorrência por nutrientes, né? A própria operação de desbaste facilita depois a entrada de máquinas, implementos, já que vai ter menos árvores, fica com mais espaço ali no plantio florestal, tá bom? Então, isso tudo melhora a qualidade do plantio, tá? Isso também, para a floresta plantada, o desbaste, ele promove a retirada de árvores com defeitos, árvores doentes, árvores atacadas por pragas, mortas, ou seja, todas as árvores que tenham ali algum defeito, seja árvores com algum tipo de fungo, árvores com pragas, né? Tudo isso passa como que a ser um foco de disseminação para as árvores doentes. Quando você tira, aliás, é um foco de disseminação para as árvores sadias. Quando você retira do povoamento as árvores que estão com aquele defeito, tá? Aquele fungo, por exemplo, que estava atacando as árvores doentes, ele já não vai mais atacar as árvores que estão sadias, tá? Então, o próprio desbaste é um trato silvicultural, porque ele também retira as árvores que estão ali sendo foco de disseminação de alguma praga ou alguma doença, tá? Sem contar, claro, com a retirada de árvores com defeitos. Você melhora o padrão de qualidade da floresta. E, consequentemente, você promove o acréscimo das médias de qualidade do plantio, tá? Porque, vamos entender aqui o seguinte, você tem lá uma floresta plantada, em que você tem, um exemplo, você tem uma média de circunferência de 90 centímetros de circunferência, um exemplo, né? Você tem lá uma média de circunferência de 90 centímetros. Se é uma média, significa que no povoamento vai ter árvores que estão acima da média e tem árvores que estão abaixo da média. Se você fizer um desbaste de maneira correta, então, teoricamente, você vai estar tirando as árvores mais finas, as árvores menos valiosas, e você vai estar deixando as árvores mais grossas e mais sadias para crescerem ainda mais. Então, se você está tirando as árvores mais finas, só o fato de você tirar essas árvores mais finas, então significa que as árvores remanescentes elas vão ter uma média depois superior a 90, né? Então, quando você tira as árvores mais finas, automaticamente a média de circunferência, a média de qualidade do plantio aumenta consideravelmente, tá? Porque as árvores que vão ficar lá remanescentes, elas vão ser mais grossas, elas vão ter mais volume, elas vão ser mais altas, elas vão ter um padrão de qualidade melhor, tá? Então, tudo isso significa que só o fato de você fazer um desbaste, as árvores remanescentes, se alguém for lá fazer um inventário pós-desbaste, as médias todas vão estar aí como que superiores, tá? Então, esses são aqui como que os principais benefícios, né, do porquê que você tem que fazer aí corretamente o desbaste em floresta plantada, tá?